Um mar de gente, carros que se perdem em longas filas, fábricas e indústrias, fumaça para o ar. A máquina urbana não para. A poluição da atmosfera se tornou uma das principais pautas entre ambientalistas e autoridades mundiais que discutem o futuro do planeta. 9 a cada 10 pessoas respiram ar contaminado. O dado é da Organização Mundial da Saúde. A pesquisa divulgada no ano passado revela que 7 milhões de pessoas morrem a cada ano por poluição do ar. O mundo precisa encontrar uma solução rápida para reverter esse cenário. Nós estamos vendo doenças relacionadas, por exemplo, ao cigarro, como bronquite e enfisema, surgindo em pessoas que nunca fumaram. Qual é a explicação? Poluição existente nas cidades. Partículas finas são inaladas e penetram nos pulmões. Se esse ar tem uma competição entre o oxigênio e as descargas dos carros, das fábricas, das queimadas, então a gente vai oferecendo menos oxigênio para a população. A oferta de menos oxigênio para a população acarreta num prejuízo para a função respiratória, para a função circulatória e, enfim, para todo o metabolismo orgânico, todo ele depende do oxigênio para poder funcionar. Air pollution is the single greatest environmental health risk we face. Esse vídeo, divulgado pela Organização das Nações Unidas, detalha o problema. A poluição do ar é o principal risco à saúde dos seres vivos na Terra. Apesar da gravidade, há soluções simples para limpar nosso ar e resfriar nosso planeta. Transporte sustentável, energia limpa, gestão de resíduos. Let's tackle this global health crisis together. Atitudes simples que podem ajudar a deixar o ar mais limpo. And ensure a healthy future for all. A descarga dos carros são os elementos que mais poluem na cidade, né? Pensa-se muito em fábricas, mas na verdade a nossa preocupação tem que ser com a excessiva circulação de carros nas cidades brasileiras, e isso está se dando em virtude de não haver uma política voltada para o transporte público. Nesse outro vídeo, crianças voltam da escola em um dia comum. O caminho é marcado por vários obstáculos. Ao chegar em casa, a mensagem. As crianças já enfrentam muitos desafios. O ar que elas respiram não deveria ser mais um deles. No Brasil, doenças causadas pelo ar contaminado matam cerca de 50 mil pessoas por ano. Falar de poluição é lembrar de São Paulo, por exemplo, onde está a maior frota de veículos do país. Resultado, é um dos estados onde há maior emissão de poluentes. Segundo o Instituto Saúde e Sustentabilidade, 11 mil pessoas morrem por ano em São Paulo por causa da poluição do ar. Tem afetado camadas cada vez mais jovens da população. Então, vemos pessoas antigamente morrer, pessoas de mais idade, em virtude dessas doenças crônico-degenerativas, respiratórias e cardiovasculares. E o que temos visto agora é indivíduos mais jovens morrendo, mesmo sem terem fumado. Provavelmente em virtude da má qualidade do ar respirado nessas cidades. Na área central de Brasília, na rodoviária do Plano Piloto, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, o IBRAM, monitora a qualidade do ar. Um filtro é colocado no equipamento uma vez por semana. No dia seguinte, técnicos do IBRAM analisam o material. O resultado é impressionante. O filtro é colocado no medidor desse jeito que você está vendo agora. Branquinho, sem nenhuma impureza, 100% limpo. 24 horas depois, tudo muda. Olha só como é que ele fica. Completamente preto. Lourdes, o que nós temos aqui? São as partículas, poeira e fuligem em geral aqui na rodoviária, que ficam suspensas na atmosfera e a gente acaba respirando. Isso daqui é um excelente indicativo de que o ar que estamos respirando nesse momento não está bom, né? Na verdade, dependendo do peso do filtro, a gente já tem uma classificação. Nesse mês, o ar tem sido classificado como regular.
Essa classificação começa em boa, vai para regular, inadequada, má, péssima. E agora está regular. Preto desse jeito está regular? Sim, a cor do filtro indica, na verdade, qual é a fonte das impurezas. E aqui é queima mesmo, né? Devido aos motores. Regular está longe de ser um ar puro para ser respirado. É uma ameaça a grupos sensíveis como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. O monitoramento da qualidade do ar é uma obrigação dos estados, por força da resolução CONAMA número 3 de 1990. A gente tem que monitorar a qualidade do ar. De um mês para o outro o resultado muda? Muda bastante, principalmente da estação chuvosa para a estação seca. Na estação seca, a qualidade do ar é piorada, na estação chuvosa ela melhora. Aqui na rodoviária, em geral, a qualidade do ar é boa durante a estação chuvosa e regular na estação seca. Agosto e setembro são os piores meses do ano no Distrito Federal. É o auge da seca, quando o filtro fica completamente escuro, como mostra a imagem. Esse trabalho é importante porque ele pode indicar a necessidade de tomadas de medida, a necessidade de políticas públicas. A gente tem um exemplo muito bom aqui na rodoviária, que foi a melhora da qualidade do ar quando ocorreu a troca da frota de ônibus, entre os anos de 2013 e 2015. A qualidade do ar que costumava chegar a inadequada, agora chega apenas a regular. Frota renovada significa menos queima de combustíveis fósseis, que contribuem para o aquecimento do planeta. A capital do país mostra como é possível poluir menos com o ônibus elétrico. Recentemente, nós mostramos no Meio Ambiente por Inteiro como ele funciona. O veículo é recarregado na tomada comum, 4 horas, e ele está pronto para percorrer 200 quilômetros, a distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo. Estamos falando de um ônibus novo, confortável, com temperatura agradável, automático, bem diferente do que ainda encontramos pelas ruas de todo o país. Apenas 4 motoristas são autorizados a dirigir um ônibus elétrico. Dentro dele, quase não se escuta barulho. Agora preste atenção nesse dado. O ônibus elétrico é capaz de reduzir a emissão de quase 50 toneladas de gás carbônico por ano. É o equivalente ao plantio de 343 árvores. Se esse modelo de transporte público fosse realidade em todos os continentes, talvez o mundo sofresse bem menos as consequências da poluição do ar. No próximo bloco, vamos contar a história de um morador do Distrito Federal que trocou o carro pela bicicleta. E ainda um grupo de mergulhadores que se reúne para recolher lixo do lago. A gente volta já. Enquanto muitos motoristas jogam fumaça para o ar, indo para o trabalho ou voltando para casa, tem gente que faz diferente, pedala. Esse é o Fernando, morador de Taguatinga, no Distrito Federal. É rotina. O Fernando veste a roupa de ciclista, calça um tênis apropriado para pedalar, coloca as luvas, óculos de sol e, por fim, o capacete. Já está pronto para pedalar? Estamos saindo aí para o trabalho aí na magrela aí na bike aí. Equipado sempre? Equipado sempre para ser visto, né? E caso o capacete para segurança, um óculos por causa do sol aí, a luva, porque às vezes de lá eu não venho para casa, de lá eu já saio com essa roupa. Agora a roupa com cores vibrantes, é exatamente para chamar a atenção do motorista? Isso, geralmente motoqueiro usa tudo preto e tal, aqui não, aqui eu tenho que ser visto. Porque dentro da rua aí o mais fraco é eu. Então tem aquele lema que o mais forte cuida do mais fraco. Então, quer dizer, eu tenho que ser visto a todo momento. Numa faixa de pedestre, num cruzamento. Então a roupa chamativa é para minha segurança. No quintal de casa, 3 bicicletas. Fernando é apaixonado por bikes, cada uma tem uma função. Essa eu posso usar ela na terra. Vamos supor que eu vou fazer um trecho que ela é metade terra, metade... Ela é uma híbrida. É metade terra, metade asfalto. Eu uso essa aqui. E para trabalhar, eu gosto de usar essa outra vermelhinha que tem um pneu de speed, porque ela se locomove mais rápido e tem menos impacto com o solo.
Então, eu que aderi à bike, então eu preferi ter as 3 para não ter sofrimento. Fernando trocou o carro pela bicicleta. Hoje, tudo o que faz é em cima da bike. Ele está feliz com a mudança de hábitos. Quanto vale seu carro hoje? Hoje meu carro deve valer aproximadamente uns R$6.000. Quanto custa essa bicicleta? Essa aqui é um pouco mais cara que meu carro, né? Em termos assim, como usada, 6.500, mas já gastei mais nela. Vamos pra rua? Bora lá. Vamos pedalar? Bora lá. E lá vai Fernando para mais um dia de trabalho. Subiu na bike, é hora de colocar as pernas para trabalhar. O meio ambiente por inteiro acompanhou o percurso de 20 quilômetros cheio de obstáculos. Hoje a maior dificuldade, Léo, que a gente tem aí são os ônibus. E o trânsito meio apertado, mas hoje os ônibus é a minha maior dificuldade, tanto indo quanto voltando para o trabalho. Você acha que os motoristas não enxergam ainda a bicicleta como meio de transporte? Eles não enxergam, Léo, e nem querem dividir as faixas com a gente. O trânsito é muito perigoso hoje para quem é uma aventura. Hoje você dividir o trânsito com os ônibus e com os carros. Fernando é ciclista há 32 anos. Ele teria tudo para desistir de pedalar porque já foi atropelado 2 vezes a caminho do trabalho. É complicado, porque o medo demora a acabar. Que você vê um barulho, você já vai pedalando, olhando para trás, você não tem mais... Depois de você uma vez sofrer um dano, você não fica mais do mesmo jeito, não. A viagem continua. São quase 30 minutos de pedalada. O único descanso é quando para no sinal. Depois segue entre carros, motos e ônibus. Viagem tranquila, que bom. Missão cumprida. Missão cumprida. Então, a minha rotina diária é essa aí, né? É de manhã vindo, trabalhar e à tarde voltando. Ou às vezes à noite, 9 horas da noite, 21 horas mais ou menos voltando para casa. A minha rotina é essa aí. Fernando investe na saúde, economiza no combustível e ajuda a não poluir ainda mais o ar. Menos um carro, menos poluição, menos acidentes, se mais pessoas aderirem isso aí, vai ser bom demais, né? Bom no pedal e também na navalha. Obrigado, Fernando. Valeu. Além da poluição do ar que mostramos até agora, temos que chamar atenção para um outro tipo de fonte de vida que é poluído diariamente, a água. André é consultor para uma ONG ambiental com sede no mundo todo, a WWF, uma organização que atua na conservação, investigação e recuperação da natureza. Ele explica de que forma essa poluição pode acontecer. Temos muito a questão de poluição, não só por resíduos plásticos, papel e vários outros desses resíduos sólidos, temos também toda a contaminação das nossas águas por resíduos também de esgoto, né, de águas cinzas que a gente chama, que vem de esgoto privado. Isso acaba contaminando e gerando também toda uma contaminação dessa água, que é um bem muito precioso para a nossa sociedade hoje em dia. Lago Paranoá, Brasília. Esse cenário representa muito bem a capital do nosso país. A água, o verde, a ponte Juscelino Kubitschek, considerada uma das mais belas do mundo. Para o brasiliense, o Lago Paranoá é sem dúvida o cartão de visita. O que nem todas as pessoas sabem é que embaixo dessa água, que parece limpa, há muita sujeira. Estamos falando de lixo deixado por banhistas. Perfeito seria se esse grupo de amigos se reunisse para mergulhar como hobby, não para recolher lixo. Mais do que mergulhadores, esses homens são voluntários unidos por um objetivo: preservar o lago. Uma entrada rápida na água e a sujeira começa a aparecer. Muita garrafa, principalmente, né? Teve pano também. Garrafa PET, garrafa de refrigerante, garrafa de cerveja. É o que a gente geralmente encontra aqui. Se você entrar no lago 100 vezes para retirar o lixo, 100 vezes você consegue, né? Acho que 101 até. Todas as vezes sempre tem lixo, principalmente na borda, assim a gente sempre encontra. No segundo mergulho encontramos bastante coisa, inclusive esse pneu aí que é o nosso troféu de hoje. Um pneu desse na água, quanto tempo que demoraria, hein, para se decompor? Olha, vai um montão de tempo, não saberia especificamente, mas borracha vai
muito tempo. São várias gerações sofrendo esse dano à natureza. Difícil até calcular esse tempo, seriam centenas de anos. Essa é a visão dos mergulhadores. A visibilidade é pouca. Para enxergar melhor, é preciso a ajuda de uma lanterna. A suspensão lago nessa época aqui, quando começam as primeiras chuvas, a suspensão que desce para o lago suja muito a água, fica difícil de encontrar qualquer coisa. Mas como o lago está muito poluído, deu para tirar tudo isso daí que vocês estão vendo, né? Você já encontrou algum objeto curioso? Já. O que você já encontrou? E a gente já encontrou âncora, aliança, toalha, sunga, biquíni, tudo a gente encontra no lago aqui. Relógio, carteira? Relógio, carteira, óculos, dinheiro a gente já encontrou no lago. Então um pouquinho que a gente faça já é bem legal, a gente vai se sentir muito bem. No último clean-up, numa área pequena, nós juntamos 2 toneladas de lixo. Das águas do Paranoá, vamos para o leito do Tarumã, zona oeste de Manaus, coração da Amazônia. Aqui, outro grupo recolhe lixo do rio. São cerca de 50 voluntários que se dividem na missão em barcos, caiaques e em cima de pranchas. Aos poucos, o lixo aparece. No fim, o resultado impressiona: centenas de quilos. Exemplo que faz a gente repensar nossas atitudes. O lixo que chega aos cursos hídricos contamina tudo que está no ambiente e mata os animais. Hoje em dia no mundo temos ilhas de plástico se formando, que são resíduos gerados no mundo todo, que são nos oceanos, que são maiores do que países. Então é muito importante considerarmos que o que a gente gera de resíduo, ela vai para algum lugar e ele vai ficar lá por muito tempo. E é esse canudinho aqui, o que está na minha mão... No próximo bloco, conheça uma adolescente que criou um canudinho de refrigerante usando massa de inhame. Bob de Souza conta tudo pra gente daqui a pouquinho. Nos blocos anteriores, vimos situações graves de poluição da água. Conhecemos também um barbeiro que abandonou o carro para pedalar 40 quilômetros por dia, indo e voltando do trabalho no Distrito Federal. Pequenas ações individuais que, somadas, representam o sonho de um planeta mais limpo. Neste bloco, vamos falar da poluição causada por incêndios e pelo descarte de plástico na natureza. Saímos de Brasília e fomos até a divisa com o estado de Goiás, a 60 quilômetros do centro da capital federal. Vamos descobrir como os produtores rurais se protegem do fogo em áreas de grande cultivo. Quando eu queimo essa palhada, a minha lavoura vai pior, né? E aqui, perto de uma rodovia, o risco de queimada é muito forte. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma queimada aqui na fazenda que causou um prejuízo muito grande para a gente. Então a gente lança a mão de fazer aceros, né? Que é aquela operação de limpeza próximo das áreas fontes de fogo. Também baixamos a palhada, a altura da palhada depois da colheita. Mantemos sempre o trator engatado com uma grade, com uma pipa, assim como os vizinhos, todo mundo tem, é comum que a gente combinar. Para o caso de emergência, né? Isso, os vizinhos estão todos preparados, que se tem uma emergência, todo mundo vai. Final de semana, 15 dias atrás, pegou fogo no vizinho, todos nós fomos lá acudir ele, ajudar para minimizar essa situação. Então, outra prevenção é ter as máquinas preparadas todo e qualquer momento. Aqui atrás de mim, nós podemos ver o resultado de um incêndio do ano passado. Nós estamos a 30 metros da estrada. O incêndio começou do lado de lá, queimou toda esta área aqui, que margeia a estrada, avançou para cá e acabou parando aqui, exatamente. Este é o papel do acero.
O acero significa retirada da vegetação que faz a ligação entre esta margem da estrada até a cultura principal. Aqui onde nós estamos vendo esta palhada já seca, havia um plantio de milho. Se o fogo tivesse atravessado por esse acero, a lavoura teria sido totalmente destruída. A palhada hoje ela é usada para proteção do solo, ela mantém o solo úmido. O fogo numa área como essa teria causado um enorme prejuízo em relação aos nutrientes, à descarga de CO2 na atmosfera. A área total de cultivo é de 500 hectares, cerca de 500 campos de futebol profissional. O produtor é também engenheiro agrônomo. O plantio aqui será diversificado com soja, milho e feijão. O fogo é a principal ameaça para ele e os vizinhos da região de Braslândia. O trator que faz o acero recorta a fazenda pelas beiradas. Aí você se pergunta, mas qual a largura ideal da faixa de vegetação a ser removida? Qualquer distância vale? A resposta é não. Técnicos da empresa de assistência rural, Emater, costumam percorrer as propriedades e assentamentos, ensinando os detalhes para um projeto de defesa contra o fogo, principalmente na época da seca. Conversando com o engenheiro agrônomo Rafael Medeiros, descobrimos que a largura do acero deve ser equivalente a 2 vezes a altura da vegetação do entorno. Por exemplo, essas árvores queimadas medem cerca de 3 metros. O acero foi construído com 6 metros de largura. Por quê? Se a árvore tombar em chamas, ainda haverá 3 metros de terra para isolamento do fogo. O solo que é acometido por um incêndio, uma queimada, ele vai perder boa parte da matéria orgânica disponível em superfície, vai perder alguns nutrientes como enxofre, como micronutrientes, vão ser reduzidos. E como ele perde matéria orgânica, vai também perder uma quantidade considerável de nitrogênio, né? Algum teor de potássio pode aumentar a decorrência das cinzas, mas o benefício desse aumento de potássio é muito inferior ao malefício do incêndio em todos os outros nutrientes que o solo perde. A poluição também atinge a atmosfera pela descarga de dióxido de carbono, enxofre e gases de efeito estufa, além da fuligem e poeira particulada. Em quase 100% dos casos, o incêndio é provocado por humanos, nunca é espontâneo. Uma ponta de cigarro é uma ameaça de grandes proporções. Combater a poluição é uma necessidade global. O lixo no chão é um fenômeno da sociedade de consumo acelerado, o que contamina a fauna e a flora. Pensando nisso, o norte-americano Jeff Kirchner criou um aplicativo que registra o lixo encontrado em parques e ruas. Usando a palavra em inglês litter, que significa resíduo sólido ou líquido, Kirchner publicou fotos em rede social com georreferenciamento, ou seja, o lixo pode ser visto no mapa com o endereço certo para seu recolhimento. Agora, os gestores municipais da costa oeste dos Estados Unidos poderão reforçar a coleta do resíduo com mais eficiência. O aplicativo prega um mundo livre. E como diz Kirchner, tudo começa com o primeiro gesto. Enquanto uns pegam o lixo para reciclagem, outros inventam canudinhos para refrigerante. Comestíveis, é isso mesmo. E a partir do quê? A partir do inhame. A ideia veio da adolescente Maria Penachim, de 16 anos. Ela desenvolveu um canudo biodegradável no laboratório do Colégio Estadual Culto à Ciência, em Campinas, estado de São Paulo. O projeto vai ser apresentado em uma feira dos Emirados Árabes em setembro de 2019. Além de poder ser descartado na natureza sem causar prejuízos à fauna e à flora, o biocanudo é maleável e até mesmo comestível. Mas como será que a estudante de 16 anos teve a ideia
de projeto para este canudo totalmente sustentável. Ela explica que viu uma cena dramática envolvendo uma tartaruga. You have a little bit further out already. Eu sempre me interessei muito por questões ambientais, sempre tive essa afinidade em me preocupar com o meio ambiente. E desde que na mídia começou a aparecer todo esse mal relacionado aos canudinhos plásticos e como eles fazem mal à natureza, vão parar nos oceanos, destroem vidas marinhas, todo esse tema acabou me despertando o interesse de criar um canudinho alternativo ao plástico convencional. Então veio a ideia do biocanudo. Canudinho comestível jamais ameaçará a natureza. O aplicativo do Jeff Kirchner e a massa de inhame que a Maria produziu saíram de uma simples ideia: ajudar a limpar o planeta em que vivemos. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!